Eu já falei sobre essa passagem, por isso já que já falamos, vamos ver ela, vamos dar uma lidinha. Felipe Eunuco com o número 8:26. Já começou a gravar, não? Então vamos lá de novo, o Evangelho. Vamos fazer um pequeno comentário. Felipe e o eunuco etíope. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 26. Vamos ler? Um anjo do Senhor falou a Felipe, dizendo: levanta-te e vai para o sul, pelo caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Então vamos prestar atenção. Um anjo do Senhor. Toda vez que aparece um anjo do Senhor escrito no Novo Velho Testamento, significa o quê? Um espírito. Mediunidade. Por que eu estou pedindo para a gente ler isso aqui? Isso aqui, né, vai ser um show de mediunidade, esse capítulo, esse pedaço aqui. Tá? A gente vai ver como os apóstolos, né, eram movidos. Né? Os espíritos chegavam, ó, vai ver aqui agora, vai para Gaza, para a famosa faixa de Gaza, né, que está deserto. Ele vai. Ou seja, o médium, já que nós queremos fazer um trabalho sobre mediunidade, né, o médium tem que ser obediente. Tem uma palavra melhor que obediente que se dá, né? Tem que ser Disciplina. receptivo. Resignado. Ele tem que acatar, logicamente, do seu mentor ou de um espírito. Não sei a palavra que ele quer, está saindo. Né? Exatamente. Mas vamos lá. Falou para o Felipe, vamos lá. Fiel. Fidelidade. Vamos lá. Ao levantar-se, partiu. Vocês obedeceram ao espírito. Ele confiou no espírito. Né? E eis que um varão etíope, eunuco, oficial da corte de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente sobre todo o tesouro dela, e que viera adorar em Jerusalém. Olha só, aqui. Esse eunuco, ele foi para o templo de Jerusalém. Ele foi para aquela. Olha só o que está acontecendo. Ele foi para lá para quê? Ele foi para lá para conversar, que ele já estava interessado no assunto do monoteísmo, do Deus único. E nós vimos ainda há pouco o que é que estava lá no templo. O serviço social do templo era o quê? Vendas. Compras e vendas. Então, se ele foi se informar, quebrou a cara. Compra aqui esse chaveirinho aqui, que isso vai te dar sorte, que Deus vai te ajudar, que não sei o que vai acontecer contigo. Mas o importante... Então ele seria um daqueles que ficavam no pátio estudando. Que queriam estudar. Nós vamos ver aqui. E não, tá? Não teve a oportunidade. Vamos lá. Retornando, estava sentado sobre a sua carruagem. Lia o profeta Isaías. Ou seja, lia um livro do Antigo Testamento, o profeta Isaías. E olha só o que vai acontecer aqui agora. Disse o Espírito a Felipe: aproxima-te e junta-te a esta carruagem. Está vendo que o Felipe toda hora é guiado, né? Por quê? Tinha um trabalho a fazer com esse etíope. Tá? E aqui está explícito. Disse o Espírito. Então, aí também está o Espírito. Que essa tradução aqui é do Haroldo Dutra. Aí não, aí eu nem sei de quem é essa tradução. Mas com letra maiúscula. É muito interessante isso. Porque nossos irmãos por aí falam sobre essa questão da mediunidade, que é coisa do capeta, que Moisés proibiu, está aqui. O tempo todo. Não sabem interpretar. Não sabem ler. Não sabem ler, na internet nem interpretar. Nem interpretar, é ler mesmo. Mas também depende. Mas aquilo que você acontece pede também. é aquilo que você quer escutar. Porque o serviço social do templo não está interessado em mostrar isso para eles. Às vezes não é que não saiba, a pessoa está cansada, ainda não está naquele grau de maturidade para também entender. Não é isso? Então vamos lá. Após correr para lá, Felipe o ouviu lendo o profeta Isaías e disse: será que entendes o que estás lendo? Essa é a pergunta. Essa pergunta tem um prefácio de um livro de Emmanuel, que ele faz essa pergunta aí. Será que entendes o que estás lendo? Pergunta do século. Essa pergunta aí realmente, ela, né,
é forte. Porque na parábola do bom samaritano, né, ela começa com o doutor da lei tentando Jesus e pergunta: mestre, que devo fazer para alcançar a vida eterna? Aí Jesus responde a ele: o que está escrito na lei? Na lei. Como leis? O que está escrito na lei é o que está escrito aqui no papel. Como leis, ou seja, como você consegue compreender aquilo e interpretar. E aqui que a pergunta do Felipe é essa aí. Entendes isto que estás lendo? Sabe interpretar? Porque nós lemos e não prestamos atenção, e aí está criado o problema para nós. É por isso que eu quero ler o Paulo Estevam. Ele disse: pois como poderia, se alguém não me guiar? Olha só. A humildade dele também. Peraí, deixa eu terminar. E rogou a Felipe para subir e sentar-se com ele. Se ele veio do templo de Jerusalém, por que não pediu alguém lá para ensinar ele? Tá? Foi o que Jesus quis falar naquela passagem. A minha casa será uma casa de oração. Se a intenção de quem estava dirigindo a casa naquele momento fosse evangelizar, não fala evangelizar não, porque o evangelho é depois, vamos falar. Né, se fosse catequizar, seja o que for, ou seja, botar as pessoas dentro daquele conhecimento, aquele entendimento, não. Não estaria aquela Tá querendo bagunça. todo mundo ganhar um din-din. Não por fora. E fora manter todos ignorantes, seria manter todos debaixo do pezinho. Aí vendia lá uma água com suor, não sei de quem, um perfume, não sei de quem. Volta aqui com o perfume de Daniel. Né? Josué, o perfume de Josué. Água do Mar Morto. Água do Se Mar fosse Morto. da Jequiti, eu levava. Ora, a perícope da escritura que estava lendo era esta: uma ovelha foi conduzido para a matança, e como cordeiro mudo perante o que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Isso aqui está falando sobre quem? Essa profecia que está no livro de Isaías, quem é a ovelha? Jesus. Quem é o cordeiro que vai falar aí agora, né? Jesus. Tá? Olha só, a profecia da morte de Jesus não está só em Isaías, não. Se a gente for olhar, está lá no Gênesis, está lá no Deuteronômio, tem vários outros livros do Antigo Testamento. Todo o Antigo Testamento foi preparando a vinda do Messias. E dentro da vida do Messias, os acontecimentos que iam ocorrer com a chegada dele e com como ele seria morto. Então estava tudo previsto. Parece que eles já tinham a historinha escrita na mão. E é isso que o eunuco está lendo. E ninguém explicou para ele lá. Está falando sobre justamente o Messias. Vamos lá. No rebaixa, não, mas eu já li. Na humilhação. Na sua humilhação. Perdi. 33. 33. No rebaixamento, o seu julgamento foi tirado. Quem descreverá a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Viu? Tudo previsor, é a profecia, né? Vamos lá. Em resposta, o eunuco disse a Felipe: rogo-te, a respeito de quem o profeta diz isso? A respeito dele mesmo ou a respeito de algum outro? Porque ele foi inteligente, pô. Espera aí. É ele? Vai ser isso? Quem é? Ele estava já bem, a mente bem, já estava com o que Jesus fala, né? Olhos de ver. Eu estava começando a enxergar. Estava aguçado. Então, ele deve ter sido um dos cegos que foi curado no templo. Já saiu. Vamos lá. Filipe, abrindo sua boca, começou a partir deste escrito e evangelizou-lhe Jesus. Continua? Continua. Como iam pelo caminho, chegaram a um certo local em que havia água. Disse o eunuco: eis aqui água que me impede de ser mergulhado.
o famoso batismo, né? Batismo. Só que esse batismo aí, naquela época, tinha um sentido bem mais amplo que hoje, né? O batismo ali era aquela promessa, digamos assim, aquele comprometimento, né, de mudança. É a troca do homem velho com o homem novo. Geralmente, quem era batizado, geralmente até trocava também o nome. A maioria deles tinha com um novo nome até, era um novo homem mesmo. Havia esse Você vê Saulo, comprometimento, Paulo, né? né? Não, e vários deles Vários outros, né? E, quer dizer, o eunuco realmente queria, né, se tornar cristão. Vamos lá. Filipe respondeu: é lícito se crês de todo o coração. Em resposta ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Não, continua. E mandou parar a carruagem. Ambos desceram até a água, tanto Felipe quanto o eunuco, e ele mergulhou. Quando subiram da água, o Espírito do Senhor se apoderou de Felipe, e o eunuco não mais o viu, pois ia alegre pelo seu caminho. Ou seja, Vou fazer uma pergunta antes disso. No caso, só o eunuco conseguia enxergá-lo? não, Felipe era encarnado. Ah, tá. Eu pensei que ele fosse um espírito que não, estava dentro não. dele. Ah, Aí que está o detalhe. O que aconteceu aí? Que nesse evangelho aqui está falando de uma certa forma. Felipe, aqui nesse momento, ele é chamado, um espírito o chama para ir a uma região a 60 quilômetros depois. Está falando aqui o nome do lugar, Azoto. Tá? Ele está ali e se desmaterializa e se materializa em Azoto. Aí é que eu brinco aqui toda hora, Dr. Spock, né? A nave espacial e tal. Então, vai, continua. Filipe foi encontrado em Azoto e, atravessando a região, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Então veja bem, repetindo, esse pedaço aqui é mediunidade o tempo todo. É o tempo todo. E o que o mais aqui impressiona é Felipe se desmaterializar, que sumiu, não viu mais. E foi visto que, pô, qualquer coisa, que se o Felipe estava andando, ele ia ver o Felipe lá atrás. ah, ele parou a carruagem e dá para ver ele seguindo no caminho. Sumiu. E foi aparecendo a 60 quilômetros, em Azoto. Tá? Essa passagem aqui, que eu sempre comento ela, tivemos, né, essa oportunidade de ver. Um show de mediunidade, que é o livro Atos dos Apóstolos. É o tempo todo isso aí, alguma coisa acontecendo. Lembra de Saibala também, né? Que ele fazia isso. Isso aí. Eurípides, Barçanuto, né? Eurípides. Eurípides fazia isso mesmo. Legal, deu para. Agora Conversão de Saulo. agora bota o livro dos Espíritos, né? A conversão de Saulo. Lá.